O final do ano trouxe as festas de costume, mas na casa dos Frasers havia pouco a comemorar. A Sra. Fraser decorou uma pequena árvore sem muito empenho. Embrulhou alguns presentes baratos e assou uns biscoitos que, na verdade, ninguém queria. Como sempre, deixou o quebra-nozes tocando sem parar no aparelho de som enquanto cantarolava animadamente na cozinha, como se a temporada fosse mesmo de festa. As coisas estavam tudo menos festivas. O Sr. Fraser saíra de casa fazia 3 anos e despertava mais desprezo que saudade. Em tempo recorde, fora morar com sua jovem secretária, que, conforme se soube depois, já estava grávida. Rejeitada, humilhada, arruinada e deprimida, a Sra. Fraser ainda estava tentando se reerguer. Louis, o filho mais novo, estava mais ou menos livre, em prisão domiciliar mediante fiança, e teria um ano difícil pela frente com as acusações relacionadas a drogas e tudo mais. Ele não fez qualquer esforço para comprar nada a título de presente para a mãe. Sua desculpa foi que não podia sair de casa por causa da tornozeleira eletrônica que o tribunal o obrigara a usar. Porém, mesmo sem ela, ninguém esperava que Louis se desse ao trabalho de comprar presentes. Nos 2 anos anteriores, não havia empecilho em seus tornozelos e ele não comprara nada mesmo assim. Mark, o mais velho, estava em casa se recuperando dos horrores da faculdade de Direito e, embora tivesse ainda menos dinheiro do que o irmão, dera um jeito de comprar um perfume para a mãe. Sua formatura estava marcada para maio e a prova da Ordem dos Advogados para julho. Começaria a trabalhar num escritório de advocacia em Washington em setembro, por acaso no mesmo mês em que estava agendado o julgamento de Louis. Só que o caso do irmão nem seria julgado, e por 2 ótimos motivos. Primeiro, os policiais infiltrados o tinham flagrado vendendo 10 papelotes de crack. Havia até um vídeo. E segundo, nem Louis nem a mãe tinham como pagar um advogado razoável para resolver a encrenca. Durante todo o feriado, tanto Louis quanto a Sra. Fraser jogaram indiretas, sugerindo que Mark deveria intervir e se oferecer para defender o irmão. Não seria fácil adiar o assunto até a segunda metade do ano, quando Mark já teria sido devidamente aceito na Ordem dos Advogados? Sua aprovação era quase certa. E, uma vez de posse do registro, não seria uma simples questão de encontrar um daqueles detalhes técnicos de que todo mundo fala para conseguir que o julgamento caísse por terra? Essa pequena fantasia dos dois tinha algumas falhas bem grandes, mas Mark se recusava a discutir o assunto. Quando ficou evidente que Louis planejava acampar no sofá por no mínimo 10 horas no dia 1º e assistir a 7 partidas seguidas de futebol americano, Mark saiu de fininho e foi para a casa de um amigo. À noite, dirigindo para casa, depois de beber, tomou a decisão de fugir. Voltaria para Washington e mataria tempo com tarefas sem importância do escritório que em breve o contrataria. Ainda faltavam quase 2 semanas para as aulas começarem. Mas, depois de 10 dias ouvindo Louis se lamuriar dos próprios problemas, sem falar no quebra-nozes tocando sem parar, Mark estava de saco cheio, ansioso para começar o último semestre na faculdade. Colocou o despertador para as 8 horas da manhã seguinte e, enquanto tomava café com a mãe, explicou que estavam precisando dele em Washington. Desculpe por ir embora um pouco antes do previsto, mãe, e desculpe por deixar você aqui sozinha com seu filho delinquente, mas estou indo. Ele não é responsabilidade minha. Eu tenho meus próprios problemas. O primeiro desses problemas era o seu carro, um Ford Bronco que ele tinha desde o ensino médio. O odômetro havia travado em 300 mil quilômetros rodados, e isso acontecera na metade da graduação. O carro precisava desesperadamente de uma bomba de combustível nova, e esse era apenas um dos muitos itens na lista de urgências.
Usando fita adesiva e clipes de papel, Mark tinha conseguido fazer gambiarras no motor, na caixa de transmissão e nos freios nos últimos 2 anos, mas não tivera sorte com a bomba de combustível. O carro andava, mas com uma potência menor do que a normal. Rodava a no máximo 80 km por hora em terreno plano. Para não ser intimidado pelas carretas nas autoestradas, Mark só usava as vias secundárias da zona rural de Delaware e da parte leste de Maryland. A viagem de 2 horas entre Dover e o centro de Washington levava o dobro do tempo. Isso lhe dava ainda mais chances para pensar em suas outras questões. O segundo problema era sua dívida estudantil sufocante. Ele havia concluído a graduação com $60 mil em empréstimos e nenhum emprego. Seu pai, que na época parecia muito bem casado, mas também estava endividado, o tinha alertado para não continuar os estudos. Caramba, garoto! 4 anos de graduação e 60 mil no vermelho. Saia dessa antes que fique pior. Como Mark achava que aceitar os conselhos financeiros do pai era tolice, trabalhou uns 2 anos aqui e ali como barman e entregador de pizza enquanto negociava com os credores. Em retrospecto, não tinha certeza de onde viera a ideia de cursar direito, mas lembrava-se de entreouvir uma conversa entre 2 caras que falavam em tom grave enquanto bebiam até cair. Mark era o barman e o salão não estava cheio. Depois da 4ª rodada de vodka com suco de cranberry, suas vozes estavam altas o suficiente para todo mundo ouvir. Entre as muitas coisas interessantes que disseram, Mark sempre se lembrava de 2. Os grandes escritórios de advocacia de Washington estão contratando a rodo. E o salário inicial é de 150 mil por ano. Não muito depois disso, ele havia esbarrado com um amigo que estava no 1º ano da Faculdade de Direito Foggy Bottom, em Washington, e o cara começara a falar sobre seus planos para terminar logo o curso em 2 anos e meio e entrar para um escritório grande com um salário poupudo. O governo federal estava facilitando os financiamentos universitários. Qualquer um podia conseguir. E, bem, claro, ele iria se formar enterrado em dívidas, mas nada que não conseguisse saldar em 5 anos. Para esse amigo, fazia total sentido investir em si mesmo, se endividando, porque isso garantiria todo aquele potencial de ganhos no futuro. Mark mordeu a isca e começou a estudar para o exame de admissão ao curso de Direito. Conseguiu 146 pontos, nada impressionante, mas isso não incomodou o pessoal de admissão da Faculdade de Direito Foggy Bottom. Tampouco seu currículo anêmico da graduação, com a sofrível média de 2,8 pontos sobre 4. A FDFB o aceitou de braços abertos. Seus pedidos de financiamento foram aprovados com rapidez. $65 mil eram simplesmente transferidos todo ano do Departamento de Educação para a Foggy Bottom. E agora, faltando um semestre para o fim do curso, Mark era obrigado a encarar a triste realidade de se formar com uma dívida que incluía graduação e especialização em Direito, principal e juros de $266 mil. Havia um terceiro problema: o seu emprego. Na verdade, o mercado não estava assim tão bom quanto diziam. Tampouco estava tão vibrante quanto a FDFB havia anunciado em seus panfletos elegantes e em seu site quase fraudulento. Formandos das universidades de direito mais prestigiosas ainda conseguiam arrumar posições com salários invejáveis, mas a Foggy Bottom não era bem uma faculdade prestigiosa. Mark havia conseguido estabelecer contato com um escritório de direito de porte médio especializado em relações com o setor público, o que não significava nada além de fazer lobby. Seu salário inicial ainda não fora estipulado, pois o conselho administrativo do escritório iria se reunir no início de janeiro para rever os lucros do ano anterior e supostamente mexer na estrutura de cargos e remunerações.